Pessoal, continuando aqui, então, o Jornal da Fora, agradeço todos os superchats. Tem um superchat aqui da Julieta Aires. Está na lei que a simples tentativa constitui crime. Artigo 359 e seguinte do Código Penal. Vou trazer os juristas aqui para a gente falar sobre isso. O Lucas Paulino, advogado, Minas Gerais, e o professor Davi Tangerino, da UERJ, também professor de Direito. Vou trazer aqui primeiro o professor. Professor, bem-vindo aqui ao Jornal da Fora, tudo bem? Está ouvindo, professor? Alô? Oi, agora sim, desculpa. Bem-vindo ao Jornal da Fora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa eu trazer aqui, a gente vai ter uma companhia, vamos ficar nós três aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto, se a tentativa de golpe é crime ou não. Tá? O Lucas Paulino também, um colega seu da área do direito. Sim. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo. Boa noite, Miguel. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Boa noite, professor Davi. Sou um fã e seguidor seu aí também do Twitter. Da mesma forma. É isso aí. Deixa eu só trazer a Yara aqui para me despedir dela. Yara, você caiu, mas já está liberado, tá bom? Tá bom, gente. Bom programa para vocês. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Um beijo. Então, vamos lá. Vou começar com o professor. Davi, eu vi que você fez uma postagem interessante, discutindo a questão também se é crime ou não, né? Combinar um crime já é um crime. Essa questão toda é porque o Brasil, né, recebeu esse material, esse vídeo do Bolsonaro de 1h e 33 minutos, em que ele reúne praticamente o governo inteiro, né, todos os ministros, e eles falam praticamente abertamente da possibilidade de uma ruptura, de um golpe, virada de mesa, uma série de expressões muito explícitas, né, com referência a uma mudança, a uma ruptura, a um golpe, enfim. Eu queria saber qual a opinião do senhor, se você acha que se isso constitui um crime e por quê. Vamos lá, Miguel, Lucas, obrigado. Um prazer bater esse papo aqui. O que diz o Código Penal, né, como regra geral? O ajuste, ou seja, o combinar um crime, ou a determinação, você mandar alguém cometer um crime, não é punido se o crime não é ao menos tentado. É isso que está lá no artigo 31 do Código Penal. Tá? O que nós temos nesse vídeo? Né? Nós temos uma combinação de determinação ou ajuste. Né? Porque quando nós reunimos a conversa toda, né, existe ali uma determinação do presidente da República para que os envolvidos ali se envolver, ficou meio repetitivo aqui, né? Os presentes nessa reunião, que eram todos ministros ou tinham status de ministro, se engajassem ativamente e nisso que recebeu alguns nomes naquela reunião, virada de mesa, etc. Né? Se a gente descobrisse esse vídeo, se eu não me engano, ele é de 5 de julho, né? Se a gente descobrisse esse vídeo dia 6 de julho, nós ainda não saberíamos se ele era crime ou não, se ele era punível ou não. Por quê? Porque o Código Penal diz que o ajuste e a determinação só são puníveis se o crime chega ao menos a ser tentado. Só que nós descobrimos esse vídeo aí 8 meses depois. E nós, a essa altura do campeonato, podemos verificar que diversos atores, talvez todos, seguiram a determinação do Bolsonaro e tomaram providências rumo a essa virada de mesa. Cada um dentro da sua atribuição. Então você vai ter lá na comunicação a propagação do descrédito das urnas, né? Ou a suspeição dos ministros. Você vai ter, no campo das relações exteriores, a malfadada reunião com os embaixadores, etc.
você vai ver a Polícia Rodoviária Federal fazendo bloqueio de eleitores, sobretudo no Nordeste. Você vai ver o núcleo jurídico produzir uma minuta de intervenção no TSE, o afastamento do Alexandre de Moraes. Né? Você tem lá o Heleno falando de uma BIM paralela, infiltrando-se em campanhas de adversários. Ou seja, aquele ajuste, aquela determinação foi colocada em curso ao longo do tempo. Né? Alguns analistas têm dito o seguinte, contrariamente ao que eu estou dizendo aqui. Não dá para estabelecer um nexo ainda, não dá para estabelecer um nexo de causalidade entre essa reunião do 5 de julho e o 8 de janeiro. E é uma verdade, né? Que não dá para estabelecer esse nexo de causalidade. Mas qual que é a armadilha aqui? O golpe não era o 8 de janeiro. O golpe não era necessariamente o 8 de janeiro. Essa não era a única forma ou a primeira forma de implementar o golpe. A essa altura do campeonato, eu arriscaria dizer que o 8 de janeiro era a 10ª alternativa. O último plano, talvez, o último respiro da tentativa golpista. Né? Porque se tivesse havido intervenção no TSE, não precisava do 8 de janeiro. Né? Se os bloqueios do Nordeste tivessem sido mais efetivos, ele teria ganhado no tapetão, não precisava do 8 de janeiro. Né? Portanto, eu não vejo que seja preciso vincular o golpe à depredação da Praça dos Três Poderes, como aconteceu dia 8. Então, fiz uma longa fala aqui, vocês me desculpem, mas agora estou respondendo objetivamente a sua pergunta. Há clara determinação e ajuste entre os presentes de 5 de julho e há claramente medidas decorrentes dessa determinação e desse ajuste nos meses subsequentes, o ultimado em 8 de janeiro, né, tendentes a virar a mesa. Dava para virar a mesa sem violência ou grave ameaça? Não dava. A única hipótese que a gente poderia pensar, muito teoricamente, seria corromper todos os ministros do TSE, todos os ministros do STF, né? Corrupção. A maioria do Congresso, a maioria do Senado. E ainda assim não dava para garantir que ia ter violência ou grave ameaça, porque os 51% de eleitores do Lula provavelmente iam tomar as ruas contra esse tapetão. Ou seja, porque tem a outra turma falando, não, mas ali ninguém está falando em violência. Né? Agora, não dá para imaginar que você vai virar a mesa sem, pelo menos, exercer grave ameaça ou contra a população ou contra as instituições. Então, a soma de todas essas características me coloca numa posição muito tranquila de que aquilo não era mero ato preparatório, não. Aquilo já era o início do golpe e, portanto, punível. Muito bem. Lucas, e a sua opinião? Vi que você também fez uma postagem, você também está se debruçando sobre essa questão, né, que tá vários juristas do Brasil todo. Então, o Brasil tem uma tradição grande de debate jurídico sobre qualquer questão, ainda mais nos últimos anos, né, que a gente viu o direito entrar na política com muita força. Qual a sua opinião sobre isso? Aquela reunião do dia 5 de julho de 2022, aquilo representou, indica crime ou não? Qual a sua opinião? Miguel, eu vou muito de acordo aí com o professor Davi Tangerino. Inclusive, eu li a sequência dele hoje mais cedo, antes de fazer o meu comentário próprio, que foi até em reação a um texto que eu li no Poder 360, com todo respeito, né, mas uma análise que eu julgo muito equivocada de um jurista, que falou que não ficou só no plano da cogitação, enfim. Aí por isso me motivou também a escrever
um tweet mais longo me debruçando sobre esse tema. Né? E eu concordo com o professor, eu já tinha lido a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que se baseia totalmente na investigação da Polícia Federal, que foi corroborada, né, também pelo Procurador-Geral da República, que demonstra, né, faz um encadeamento fático ligando todas esses eventos, né, que alguns nós já tínhamos conhecimento, outros não, mas que estavam esparsos, e demonstram, né, que, por exemplo, quando a primeira minuta do Anderson Torres é divulgada, né, muitos disseram, uma minuta apócrifa, isso só revela a cogitação de um plano de golpe de Estado que não foi adiante e tal. Né? Então, a gente tinha já alguns indícios, uns elementos esparsos, mas essa operação da Polícia Federal, né, a Hora da Verdade, o Tempus Veritatis, aí, a Polícia Federal faz um trabalho muito bem feito de encadear todos esses eventos e respaldar com provas, com evidências, ligando como o plano do golpe ele tinha, em primeiro lugar, vários núcleos, né? Você tinha um núcleo político, um núcleo jurídico, um núcleo de comunicação, né? E tinha várias fases também, né? Então, essa operação, ela deixa isso bem didático para quem leu, enfim, quem leu as matérias a respeito também, que também o jornalismo se debruçou bastante também sobre essa decisão, e que demonstra, né, que além, né, da minuta que previa de fato as medidas institucionais golpistas, né, que seria o estado de sítio junto com a GLO, enfim, né, a tal da intervenção militar constitucional que essa turma sempre falou, né, como se pudesse haver uma destituição dos poderes via isso, com a interpretação totalmente inconstitucional e autoritária, mas que isso estava encadeado com um plano muito mais sofisticado, uma conspiração muito mais abrangente que envolvia vários setores do governo, como o professor Davi bem colocou. Né? Então, você tinha, nessa reunião de 1h30 que foi divulgada aí, o presidente Bolsonaro conclamando todos os ministros para participarem do processo de descredibilização das urnas eletrônicas. Então, você teve intencionalmente, usando da máquina pública, um processo para descredibilizar as eleições, descredibilizar as urnas, né? Isso já foi até julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral como abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, abuso de poder em geral ali, né, no direito eleitoral. Mas você já tinha esse processo, você tinha um processo de tentar coagir os militares, né, que dariam, né, a força para o golpe. Né? Então, já tinha uns militares que aderiram, né, conforme foi demonstrado na decisão, o general Teófilo, salvo engano, né, o comandante da Marinha, mas houve uma tentativa, né, de se organizar uma estratégia para sediar os militares que não aderiram, né, que alguns estão chamando de legalistas ou não explicitamente golpistas. Né? Você tinha essa estratégia, você tinha uma estratégia digital de estimular as pessoas, né, a não acreditarem nas urnas, e não só isso, irem para as manifestações na frente dos quartéis, né, uma estratégia de blindar as pessoas que estavam participando disso. Então foram várias frentes, né, que não dá para falar que isso é só cogitação ou mesmo atos preparatórios. Né? Você já via uma tentativa de iniciar a execução do plano golpista que seria realizado em várias etapas até chegar ao momento final, que seria o estado de sítio com a GLO para, enfim, né, depor o governo eleito, né, impedir o presidente Lula de tomar posse e para o Bolsonaro continuar no poder. Né? Então, que seria, vamos dizer assim, a consumação do crime. Mas esse plano, em várias etapas, ele já tinha começado a ser executado. Né? Você já tinha pessoas assediando militares, já tinha pessoas indo para os quartéis, você já tinha a criação desse contexto político-militar
que seria propício para o golpe, né? Como o professor Davi muito bem colocou, o 8 de janeiro ele não é o único evento, né? Isso foi uma sucessão de fatos, né? Uma conspiração super complexa com vários eventos que culminaria no golpe com data marcada. Mas, enfim, né, você tem todo esse processo e esses atores políticos e militares envolvidos nessa conspiração, né, que são vários generais da cúpula do governo, né, aquele rapaz lá, Felipe Martins, né, o Sorocabana lá, que o pessoal chama ele, né, envolvido na parte jurídica, em chamar pessoas para tentar dar um artifício de legalidade, como a gente sabe que na história do Brasil sempre teve, né, os atos institucionais na ditadura, né? Então, você já tinha essa sucessão de atos complexos. Aí, professor Davi, eu queria até discutir perguntar para você, né, que eu estava debatendo com um amigo, um jurista muito brilhante também, inteligente, o Horácio Neiva. Ele provocou, mas tem uma questão aí do elemento do tipo que seria a grave ameaça, né? A grave ameaça já teria sido revelada que em alguma dessas falas aí da reunião, ou das falas públicas do Bolsonaro, teria grave ameaça. Eu, assim, né, eu não sou especialista em direito penal, minha área é mais constitucional, mas quando eu vejo o Heleno falando em virada de mesa explicitamente na reunião, né, isso aí, para mim, é explícito, né, sem contar as várias vezes que eles tentaram sabotar as eleições com relatórios de Forças Armadas, né, isso é outra coisa também, né, que a gente muitas vezes esquece que as Forças Armadas foram mobilizadas, né, e tem até uma crítica que o próprio Bolsonaro faz ao Barroso, que o Barroso, por ingenuidade, né, de tentar conciliar, convocou as Forças Armadas, mas as Forças Armadas, sob orientação do presidente, produziu um relatório para desestabilizar as eleições, né, o general Paulo Sérgio Nogueira, né, eu, inclusive, junto com alguns amigos advogados, a gente entrou com um pedido de impeachment contra ele, né, que ele, enfim, né, inclusive mudou o relatório para agradar o que o pessoal do Bolsonaro queria. Eu fico pensando, né, se essa própria tentativa, né, de sabotar, desestabilizar as eleições não configuraria uma grave ameaça, ou essas falas, né, a virada de mesa, ato de força, que é o que eu vi algumas pessoas contestando, né, mas é difícil pensar numa espécie de golpe de Estado sem ter uma grave ameaça, né, mas enfim. A gente tem que ter sempre cuidado com as comparações e as analogias, né? Mas se eu digo assim, Lucas, mate o Miguel, você vai lá e mata o Miguel, e depois eu falo assim, nossa, mas você usou de violência para matar, né? Eu só mandei matar, não mandei ser violento. Quem ouvisse esse diálogo não ia entender nada, ia achar que o sujeito é louco. Porque para matar alguém, né, algum grau de violência tem que ser empregado, né? Bem verdade que poderia ser um meio escondido, um veneno, daí, porque essas comparações são sempre complicadas, né? Mas nesse caso aqui, não tem como você virar a mesa, você melar uma eleição, né? Você impedir a posse de um presidente eleito sem, ao menos, exercer grave ameaça contra o judiciário, né? Esse era o elemento mínimo da equação. O TSE ia apurar. Então, vamos imaginar o seguinte: você não usou violência ou grave ameaça para que ocorresse a eleição. Ela aconteceu, e aí o pleito foi como foi, né? Como é que você impediria a diplomação e posse do presidente? Ou bem pressionando o TSE, né? Ou bem colocando as Forças Armadas na rua e impedindo fisicamente que o ato acontecesse. É grave ameaça, né? Não é possível virar a mesa, dar um golpe de Estado sem violência ou grave ameaça. Portanto,
esse tipo de conjectura, na minha opinião, não para em pé. Né? Quando você sabe que para atingir aquele objetivo, né? Então, para fazer um omelete, você tem que quebrar ovos. Né? Professor, Diga. Lembrando, eu assisti essa reunião a reunião golpista, né, dia Sim. 5 de julho. Né? É uma coisa assim, aquilo é uma aula de golpismo. Né? Aquilo é sensacional do ponto de vista da sociologia do golpe. Né? Alguém que escreveu um livro sobre a sociologia do golpe começa escrevendo sobre essa reunião. Por exemplo, eles dão por certo, Bolsonaro dá por certo que o judiciário, que o TSE vai promover uma fraude. Né? Ele dá por certo. Ele afirma categoricamente, alguém acha que não vai ter fraude? Levanta a mão aí. Né? Ainda dá essa coisa de chefão, né? De chefão da máfia. Né? Imagina quem levantasse a mão. Quem não concorda, quem acha que e todo mundo está no jogo. Né? A conspiração envolve praticamente todos os ministros do TSE e do STF. Dá por certo. Só essa ponderação. Eu queria trazer também algumas notícias aqui, só para enriquecer o nosso debate, ilustrar o nosso debate. Tem aqui uma postagem, são alguns prints da mídia de agora, só para dar um gostinho de atualidade do que está sendo discutido agora mesmo na imprensa sobre esse assunto. Coloca aí o da Basília Rodrigues, que ela publicou agora há pouco, que era da CNN Brasil, que é também um assunto que eu queria a opinião de vocês. Né? A defesa do coronel preso, o Marcelo Câmara, pede para o STF tirar Alexandre de Moraes do caso. A alegação é que ele estaria impedido de julgar porque estaria intimamente interessado no julgamento por figurar como alvo dos investigados. Então, segura aí, não esqueça isso não. Qualquer coisa eu lembro aqui. Eu vou só colocar outros assuntos também, depois passo para vocês. Coloque aí o Braga Neto, essa outra notícia aí, por favor. Braga Neto orientou ataques contra general Tomás Paiva nas redes. Isso aí também te viu lá, que o Braga Neto liderava lá uma ação contra os militares que ele não considerava que estavam dentro do golpe. Aí tem também essa última aí, Cid. Eles não podem fazer P nenhuma, né? De Cid oficial do Exército sobre MPF pedir fim de acampamentos golpistas. Né? Havia o medo de que os acampamentos golpistas fossem desmontados por pedido do MPF, afinal eles duraram meses, né, esses acampamentos, e o Cid estava... Então você vê que ele se envolveu para que não fossem desmontados. Que havia alguns achavam que os militares não estavam envolvidos, mas não, o Cid era ainda braço direito do Bolsonaro, atuou para que os acampamentos fossem mantidos. Tá? É um elemento para a gente... E, por fim, só para finalizar, já passo a palavra para o professor e depois para o Lucas, para a gente finalizar aqui. Sobre só um toque de humor aqui, né? Porque, na realidade, um bolsonarista publicou agora sobre o apoio internacional a esse evento que o Bolsonaro quer organizar no dia 25 de fevereiro, semana que vem. Coloca aí, por favor, esse do... É fake news, mas eu acho um pouco engraçado isso, né? Mas isso aí, por incrível que pareça, eles acreditam nesse tipo de coisa. Né? Cresce apoio internacional ao ato do dia 25, botaram a foto lá daquele ator famoso de Hollywood, né, o Matheus, um grande ator. Só que isso não evidentemente, não é apoio ao golpe de 25, a manifestação do dia 25 de fevereiro. Isso aí é com... Estava só colocando a camisa seleção, muitos anos atrás. Mas, enfim... Professor, vamos então seus argumentos finais aí sobre essa questão que eu coloquei aqui, essas últimas notícias, o que mais o senhor quiser falar. Não, meu caro, acho que essas notícias apenas se somam à lógica geral do que foi colocado aqui. Né? Apenas que estou bastante curioso por esse ato do dia 25. Né? O Bolsonaro tem uma longa tradição de não seguir o script, falar mais do que deve, se empolgar. Né? E se houver uma presença importante, e é razoável esperar que haja uma presença importante, né?
talvez ele dê o mole, né, ele forneça os elementos finais para uma prisão preventiva. Né? Esse é um tema que a gente acabou não falando aqui. Né? Ao dizer que eu entendo que há elementos suficientes, por exemplo, para a PGR oferecer uma denúncia contra o Bolsonaro. Né? Tenho dúvida se já seria suficiente para a condenação, mas para o oferecimento da denúncia eu não tenho dúvida. Né? E para uma prisão preventiva, eu entendo que não. Né? A prisão preventiva, na minha opinião, requer fatos contemporâneos. Né? Ou do cometimento do crime em si, ou de fatos que sejam tendentes a frustrar a apuração do crime. Então, coação de testemunha, destruição de documento, etc. E por que eu estou fazendo uma articulação com o dia 25? Né? Porque se houver uma incitação popular, né, contra os poderes instituídos, então isso poderá ser a chave para uma preventiva contra o Bolsonaro. Então, o dia 25 pode ser uma grande armadilha para o bolsonarismo. Né? E nós vamos ter que estar prontos para uma quantidade expressiva de pessoas na rua. Né? 25%, 30%, sei lá, dos eleitores são bolsonaristas raiz. É muita gente. Lucas, considerações finais, o que você achou dessas notícias aí? A do Braga Neto, né, já reforça o que estava na operação, né, que ele já estava trabalhando para intimidar, né, ele saiu o diálogo, né, que ele ofendeu o Freire Gomes, né, e falou que ia botar carga contra ele, né, e o Freire Gomes a gente viu que foi talvez a peça-chave, né, em negar a participação do Exército na conspiração golpista, né, e um dos motivos, né, acho que saiu na notícia na época da embaixada, que acho que a embaixada americana estava conversando também, é porque eles sabiam que não ia ter apoio internacional e que também os comandantes das regiões, né, por exemplo, Thomas Paiva, salvo engano, era do Sudeste, da parte do comando do Sudeste, ele era um dos que apresentava resistência, entre outros generais, né, do alto comando. Então, Freire Gomes, ele sabia que teria resistência, que teria divisão nas Forças Armadas, que não teria apoio nem interno, nem internacional, e que já havia essa tentativa de intimidação, assédio contra esses militares. Então, esse talvez seja um dos pontos centrais aí para mostrar que, como o professor bem falou, dessa questão da execução já em andamento da tentativa do golpe de Estado, né? E sobre a manifestação, eu também não subestimo os bolsonaristas, né? Saiu a pesquisa da Atlas, por mais que algumas pessoas questionem a metodologia, né? Querendo ou não, é um número expressivo de pessoas que ainda está enredada, né, nas bolhas, nas câmaras de eco do bolsonarismo, que seguem as narrativas, né, feitas pelos meios de comunicação bolsonaristas, pelos deputados bolsonaristas, né, pelos influenciadores de extrema-direita, né? Então, a gente sabe que ainda tem aí pelo menos um terço da população, né, enredada nas narrativas deles. Então, não vai ser surpreendente se tiver um grande número de pessoas lá. Agora, vamos ver o que eles vão falar, porque nas últimas manifestações, desde o início do governo Bolsonaro, sempre tinha cartaz de intervenção militar, né? Em muitos, o Bolsonaro extrapolou um discurso de bom senso, né, que flertava abertamente com incitações a crimes, né, sobretudo naquele do 7 de setembro de 2021. Né, então a gente tem que ver mesmo se ele vai dar de bandeja, né, o motivo para a preventiva do Alexandre de Moraes. Né, mas eles querem, depois do 8 de janeiro, né, que eles deram uma desaparecida das ruas, né, pelo visto eles querem se reagrupar também. Né? Não sei também, por outro lado, se isso, do ponto de vista, para além desse efeito de bolha, do ponto de vista da mobilização de políticos em Brasília, isso vai surtir algum efeito, né? Dos antigos aliados ali do Centrão, que a gente sabe que a conversa ali é menos ideológica e mais com base em outros recursos, né? Que a gente sabe a dificuldade que o presidente Lula está tendo aí
com essa caixa de ferramentas do presidencialismo aí, né, que são as emendas parlamentares, né, e os cargos, enfim. Né? Então, acho que para esse outro lado da história não vai surtir muito efeito, não, mas vamos aguardar as cenas, os desdobramentos aí, as cenas do próximo capítulo. Muito bem. Muito bom. Agradeço, então, a participação, professor Lucas Paulino, professor Davi Tangerino. Muito obrigado pela participação. Forte abraço. Boa semana para vocês. Obrigado. Forte abraço. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado, Miguel, mais uma vez. Forte abraço. Até a próxima.